A verdade é que tem algumas pessoas que se preocupam mais com as coisas da casa do que outras, sejam homens, sejam mulheres que cuidem da casa. Por que será que é assim, gente? Vai tudo do ponto de vista e da perspectiva de cada um. Essa é a grande verdade. Hoje eu vou compartilhar com você 5 hábitos que a gente pode ter com relação às tarefas da nossa casa que facilitam muito a nossa vida, o nosso dia a dia e com certeza podem deixar a nossa vida muito mais leve. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Edel, seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal e hoje a gente vai conversar sobre 5 aspectos aqui da nossa casa, do nosso lar, do oscilar, que com certeza vão facilitar a nossa vida se a gente colocá-las em prática. 5 dicas bem especiais. A primeira regra é: leva menos de 2 minutos? Faça já. É muito interessante essa, porque quanta coisa a gente deixa para depois que poderia fazer logo e muito rápido. Aqui em casa a gente tem um cronograma que depois do café cada um lava a louça. Tem um dia que é um, tem outro dia que é outro. E às vezes a gente vai tão no automático e quando vê eu já estou lavando a louça e não é meu dia de lavar a louça. Quando a gente vai provar uma roupa, vê que aquela roupa não sentou muito bem, a gente não gostou e quer trocar, em vez de ficar pendurando no cabideiro, colocando em cima da cadeira, fica mais fácil a gente logo colocar no cabide e não deixar acumular roupas na cadeira. Ou também quando a gente está preparando uma refeição, logo já guardar as coisas enquanto cozinha, já ir lavando a louça. São dicas bem práticas que facilitam depois a tarefa que vem depois, a próxima refeição, enfim, quem vem na cozinha preparar outra coisa. A segunda é anote para esclarecer depois. Geralmente quando eu tô fazendo alguma limpeza em casa, acaba surgindo assim um monte de ideias e coisas, eu percebo coisas que eu não fiz que eu devia ter feito. E às vezes eu tô cansada, eu penso assim, gente, hoje eu não quero fazer mais isso. Então eu prefiro anotar, às vezes, o que ficou pendente para fazer depois, né, para esclarecer depois eu faço depois. Quando tá escrito, quando tá capturada aquela informação, fica mais fácil da gente dar sequência depois em outro momento, colocar numa lista e fazer depois. Tem muitas coisinhas que a gente não consegue fazer tudo logo. Porque se no dia da gente limpar, por exemplo, a casa, a gente não tem muito tempo, reserva, digamos, uma manhã para fazer isso. A gente ficar fazendo tudo que aparecer, todos os novos projetos que a casa vai demandando, a gente vai despender muito mais tempo e energia e nem vai ter mais energia muitas vezes para realizar aquele projeto com atenção e foco. É melhor a gente deixar para fazer depois do que efetivamente se engajar naquele momento. E aí vem uma próxima dica que é: faça listas. Listas realmente de checklists, né, de tarefas que a gente tem que fazer. Seja lá, por exemplo, eu já falei aqui pra vocês que é muito bacana a gente ter faxina das estações, por exemplo. Em cada estação, o que eu preciso checar, o que eu preciso fazer a cada estação, que são tarefas que eu não faço toda semana. É uma dica bem legal, então a gente criar listas de acordo com o que a gente faz em casa, de acordo com as rotinas que a gente estabelece. Ou listas do que a gente tem que fazer todo dia, listas do que a gente tem que fazer toda semana, listas do que a gente tem que fazer todo mês, listas do que a gente tem que fazer esporadicamente. Isso facilita muito a nossa vida em todos os sentidos. Eu sei que talvez isso eu não deveria falar aqui neste canal de organização, mas eu vou falar mesmo assim. Tenha uma área da bagunça permitida. Sim, tenha uma área da bagunça permitida. Mas aquela bagunça permitida é com prazo contado para ser esclarecida, hein? Não é para ficar colocando tudo ali e não esclarecer. Por que eu digo isso? Porque às vezes na correria a gente realmente não consegue colocar a coisa no lugar, ou esclarecer aquela situação, aquela coisa, então a gente precisa certas baguncinhas. Vamos dar o exemplo das fotos, que eu inclusive já comentei aqui em outros vídeos com vocês, no projeto de organização de fotos. Será que eu consegui fazer tudo num dia? Será que eu consegui fazer tudo numa semana? Não, eu demorei para fazer, digamos assim, concluir aquele projeto de organização. O que foi que eu fiz? Durante algum tempo, durante alguns dias, assim, eu deixei muita coisa espalhada na cama, sabe? Tudo esparramado, até enquanto eu tava ali trabalhando naquilo ali, organizando. A minha mesa ficou caos durante alguns dias, alguns momentos, eu ficava bem caótica, mas eu tava ali engajada e
Não é que eu conseguia ter clareza do que eu estava fazendo, porque de certa forma a gente precisa gerar uma certa bagunça quando a gente está organizando. Então, era uma bagunça normal, era uma bagunça permitida, né? Tem gente que olhava para as fotos, minha amiga olhou minha foto e disse assim, como você é caprichosa. Mas na verdade eu estava me achando um caos diante daquele cenário, sabe? Para mim era um cenário de caos, eu não via a hora de organizar e terminar. Mas enfim, para conseguir fazer isso, eu precisava criar uma certa desorganização ali, entre aspas, né? Uma certa desordem, para depois, enfim, a ordem fluir novamente. Por exemplo, no quarto dos meninos tem uma bancada que eles eu digo assim sempre para eles, meninos, aqui vocês por favor, não deixem nada em cima, deixem livre para quando vocês tiverem que fazer uma tarefa, uma coisa da escola, vocês dois poderem usar e a mesa está livre. Se eu quiser vir aqui fazer alguma coisa, eu também posso, porque a mesa vai estar livre. Então vamos tentar deixar essa área livre. É um pouco difícil às vezes, eles acabam sempre colocando alguma coisinha ali em cima, né? Então tem uma segunda bancadinha no quarto deles que ali sim eles deixam uma certa bagunça permitida, né? Coisas que eles não vão levar para a escola acabam deixando ali. Então é o espaço do quarto deles que eles podem fazer isso, né? Não falam para eles isso, mas às vezes a gente precisa criar esses lugares. Não é fácil a gente manter sempre tudo 100%, tudo assim, né? Não existe 100%. Existe o que funciona, né? E às vezes a gente não funciona de forma tão perfeita, não é todo mundo que funciona de forma tão perfeitinha, né? Como a gente gostaria que fosse ou como poderia ser. A gente não é assim. No fundo a gente não é assim. Mas uma coisa que precisa ser dita e pensada e idealizada e buscada é aquela história do um lugar para cada coisa, uma coisa de cada vez. Quando a gente reduz as coisas e só tem as essenciais, que são importantes no nosso agora, fica mais fácil a gente trabalhar no dia a dia. Da mesma forma, quando a gente reduz as tarefas e realmente foca nas essenciais, só naquelas que são prioridade no nosso agora, também fica mais fácil e fica mais leve a gente conseguir colocar em prática os nossos projetos e as nossas ideias. Eu sempre digo, esse um lugar para cada coisa, uma coisa de cada vez, é um mantra que a gente precisa levar para a nossa vida. E querendo ou não, ele precisa ser um norte e um guia no nosso dia a dia. Mesmo que às vezes a gente não consiga cumprir ao pé da letra, ele precisa nos nortear. A gente precisa ouvir aquilo assim. Quando a gente começa a colocar as coisas assim em qualquer lugar, né? Quando a gente começa a deixar muito para depois, quando a gente escuta aquilo, a gente lembra, opa, o que eu preciso fazer aqui? Que leva menos de 2 minutos? Vamos fazer já. Né? E assim por diante. Aí volta lá na primeira questão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse compartilhar que eu trouxe aqui para vocês. E sempre vamos lembrar, né, que a gente precisa curtir a experiência de criar o lar ideal pra gente. E ele é diferente pra mim, ele é diferente pra você. E também para as pessoas que convivem com a gente muitas vezes. O que é ideal pra gente, muitas vezes não é ideal pra eles. Então a gente precisa chegar num consenso comum aí do que é melhor pra todos nós. Mas com certeza, um lar mais organizado é muito mais fácil e harmonioso e mais leve de viver do que um lar desorganizado, né? Com desordem, com muito excesso, enfim. E aí entram outras questões. Quando a gente fala de lar, sempre é importante lembrar que ele envolve coisas que a gente precisa administrar, precisa gerenciar, né? Coisas assim que a gente fica usando e também tarefas, coisas que a gente precisa fazer. Quando essas coisas estão no lugar, quando essas coisas têm categoria, quando essas coisas são categorizadas, são organizadas, as nossas tarefas ficam mais fáceis, né? O nosso dia a dia fica mais leve. Então, esse vídeo falava sobre essas duas coisas. Vamos falar também em próximos vídeos sobre mente, corpo e também coração, para falar um pouco do você organizado. Espero que você também se inscreva aqui no canal para acompanhar essas novas sacadas que estou trazendo para cá, para compartilhar com vocês. Deixa seu comentário aqui se você tiver alguma sacada diferente dessas que eu comentei, que possa contribuir também para quem for ler os comentários e acessar esse vídeo no futuro. O que é importante a gente organizar na nossa casa para deixar tudo mais leve, para deixar tudo mais prático e funcional? Tem algum mantra especial? Deixa aqui para a gente conhecer.
um super beijo e até o próximo vídeo.